senhora vem ressaltando desde o início da campanha eleitoral os números do governo Lula na economia. Entretanto, reapareceram nos últimos dias alguns problemas relacionados à infraestrutura, os denominados gargalos da infraestrutura. Por exemplo, o colapso no Porto de Santos, o enorme congestionamento causado pelo escoamento da safra de cana. Quando não é cana, é soja, enfim, há sempre um problema logístico que gera perdas de receita, o custo Brasil. Os aeroportos brasileiros, a dúvida dos passageiros em relação ao novo apagão aéreo, atrasos, cancelamentos de voos e até a parte física de alguns aeroportos que deixa muito a desejar. É o caso do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, aqui no Rio de Janeiro, que é a principal porta de entrada no país e é um aeroporto ruim. Por que não foi possível resolver esses problemas em 8 anos? Olha, eu acredito que pelo grau de deterioração e de paralisação dos investimentos nos últimos 20 anos, nós agora começamos a acelerar a solução dos problemas. No que se refere aos aeroportos, eu acho que são 2 problemas. Um é regulatório. A ANAC tem todos os instrumentos para fiscalizar, punir e multar empresa que por qualquer motivo deixe seus passageiros nos aeroportos abandonados. Tem de multar e punir. No que se refere à questão dos aeroportos, da infraestrutura, eu também quero te dizer, não estou contente também com o ritmo das obras. Acho que elas têm de ser muito mais céleres. Uma das questões que eu penso para solucionar esse problema é que eu acho imprescindível abrir o capital da Infraero. Qual será o modelo de privatização dos aeroportos no seu governo, se for eleito? Eu primeiro abrirei o capital da Infraero. Acho que o Brasil já tem experiência suficiente para saber que sem marco regulatório você privatiza e piora. Isso aconteceu com as ferrovias. O Brasil ficou quase 20 anos sem poder construir ferrovias porque fizeram uma privatização absolutamente sem marco regulatório, sem obrigações. Isso também aconteceu nas estradas. Então, o que eu acho? Primeiro, se abre o marco regulatório, aliás, se abre o capital. Cria-se uma gestão profissional na Infraero. Por quê? Porque a partir daí você vai ter capital privado dentro da Infraero. A partir disso, então, o mesmo modelo hoje da Petrobras ou de qualquer grande empresa pública brasileira que dá certo, a partir de então, a Infraero pode fazer as parcerias que achar correto. No marco regulatório, você pode ter participação do capital privado nos aeroportos, mas você tem de ter isso no marco. Não é isso que vai solucionar o problema imediato do Brasil. Imediatamente, a Infraero tem dinheiro suficiente para fazer os investimentos através de, por exemplo, módulos. O que aconteceu na África do Sul, aconteceu na China. Você não faz aeroporto só no sentido tradicional, você cria módulos. Então, é possível solucionar, sim, e vai ser uma das questões que eu mais me dedicarei. Ministra, vamos mudar um pouquinho de assunto. Na semana passada, o deputado Michel Temer, que é o vice na sua chapa, teve uma reunião com os senadores e nessa reunião ele falou numa divisão de cargos desse governo. Até usou uma expressão engraçada, falou dividir o pão e o governo Dilma. Mostrou uma certa ansiedade, né, em preencher esses cargos, em tomar conta do governo. Eu gostaria de saber 2 coisas. Primeiro, o que ele quis dizer com isso? E segundo, o que a senhora acha de preenchimento de cargos? Olha, eu acho o seguinte, nessa questão de preenchimento de cargos, eu acho que os cargos da administração pública federal têm de ser preenchidos com critérios técnicos absolutamente estritos. Você tem de escolher o melhor e o mais preparado para exercer aquela função. Isso não implica em que não haja indicações políticas, porque você não pode também ter o oposto, que uma vez eu sempre contei, que é o que acontece em alguns países do mundo. Uma vez eu perguntei para uma contraparte minha, que era ministro de Energia, aonde ele ia passar o Natal. Ele me respondeu, em casa. Falei, aonde o senhor mora? Ele me respondeu, em Miami. Isso é inadmissível também num país. Uma pessoa, para exercer um cargo público, tem de ter compromisso com o seu povo
e com a política que está sendo levada a cabo. O presidente Lula sempre falou mais ou menos nesses termos, né? Mas teve que abrir mão de muita coisa. Inclusive, ele vem loteando. Essa expressão parece rude, mas é o que acontece. O governo dividiu pelos partidos que o apoiam determinados ministérios, empresas e tal. Como é que a senhora vai tratar esse assunto? Porque é muito bonito a gente falar, não, vai ser cargos técnicos, mas chega um momento que tem que abrir mão disso. Né? Sabe, Trigueiro, eu acredito no seguinte... Trigueiro. Ah, desculpa. Ô, Monfort, desculpa, viu? Claro. A precipitação da resposta. Mas o que eu acho? Eu acho o seguinte, não é necessário que o cargo não seja indicado por algum partido que compõe a minha aliança. Agora, o que é necessário é uma exigência e uma transparência muito clara nos critérios de seleção. Eu acho que o governo Lula vem caminhando para isso. Essas questões não se resolvem do dia para a noite. Porque vamos lembrar também que no governo anterior ao nosso, ao do presidente Lula, houve também nomeações políticas muito fortes. É só você ver como é que tinha assessor dentro da presidência da Petrobras, que era deputado de partidos do governo. Tinham presidentes e integrantes de conselho de administração da Petrobras Argentina, que também eram deputados. Enfim, eu não quero mencionar nomes, mas o que eu estou dizendo é que não é... Esse processo é um processo de amadurecimento do Brasil. Candidata. Eu acho que é fundamental critérios técnicos para preencher cargos. Candidata, a senhora chefiou a delegação do Brasil na COP15, a Conferência do Clima em Copenhague, em novembro do ano passado. Eu estava lá a cobrir a conferência. Houve críticas em relação ao fato da senhora ser escolhida para chefiar a delegação. Foi a primeira vez que alguém não ligado ao Itamaraty teve essa função. A denúncia de que poderia ser uma peça de marketing. O que importa é que a senhora apresentou uma proposta, um compromisso do Brasil para reduzir o desmatamento e, com isso, reduzir as emissões de gases de estufa. Pela primeira vez, o Brasil teria metas e prazos nesse sentido. Agora, alguns estudos indicam que se o Código Florestal proposto pelo relator deputado Aldo Rebelo passar pelo Congresso do jeito que está, o compromisso que a senhora assumiu em nome do Brasil internacionalmente não seria cumprido, porque o desmatamento, em vez de ser reduzido, poderia aumentar e muito. Se eleita presidente, o que a senhora pretende fazer em relação ao Código Florestal e em relação ao compromisso assumido?